Olá, aluno Rafael Moreno, professor de Física. Eu espero que você esteja muito bem. Te trouxe outra questão aqui da UFAM, do vestibular de 2019, sobre termologia, um assunto que tem bastante videoaula aqui no canal também. E aí, o título dessa aula vai ser Gelo, Água e Equilíbrio Térmico. Eu espero que você consiga entender tudo, tá bom? Então, como eu costumo falar para você, você vai ler o texto, eu vou grifando aqui calmamente. Dê um tempo para você tentar se responder essa questão e depois, logo em seguida, você acompanha a resolução, beleza? Olha só, colocam-se 40 gramas de gelo a 0 Celsius em 100 gramas de água a 20 Celsius, tá? Então, ó, 40 gramas de gelo a 0 Celsius em 100 gramas de água a 20 Celsius. Minha coordenação motora aqui está de parabéns. Tá. Contidos em um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Então, quando ele diz algo desse tipo, ele está querendo dizer que você só deve considerar as energias do gelo, né, a temperatura do gelo e a temperatura da água. Não considera nada além disso, tá? Então, mas o ambiente está frio, o ambiente está quente, isso não vai influenciar? Normalmente influencia, tá? Mas aí a gente diz que ele está dentro de um calorímetro e, consequentemente, o calor só vai ser trocado entre o gelo e a água, beleza? Tá. E aí ele te dá algumas informações, como o calor específico da água, 1 caloria por grama Celsius, calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Deixa eu grifar isso aqui também, né? Então, calor específico da água, beleza. E calor latente de fusão do gelo. Bem, calor latente é uma energia necessária para mudar o estado da matéria. Então, por exemplo, esse 80 calorias por grama quer dizer que ele precisa de 80 calorias para derreter 1 grama. Se ele fosse derreter 2 gramas, ia ser 160. Se ele fosse, sei lá, derreter 10 gramas, ia ser 800. Aí multiplicava por 10, beleza? E aí, bora para as alternativas. A quantidade de calor necessária para derreter o gelo totalmente é 3.000 calorias. Tá? Então, a gente precisa verificar esse número. Tá? A gente vai precisar fazer uns cálculos para verificar esse número. A massa de água existente no calorímetro é de 125 gramas. E aí a gente precisa descobrir a quantidade de gelo que vai ser derretida e aí depois somar com as 100 gramas de água. E a ideia é o seguinte, então você pode pensar bem, gelo também é água, professor, mas nesse caso ele distingue, tá? Água no estado sólido e vai chamar só de gelo, e água no estado líquido ele vai chamar simplesmente de água. E aí, letra C. Ao ser atingido o equilíbrio térmico, a temperatura é de -1 Celsius. Ok? Apenas 20 gramas de gelo se convertem em água. A gente precisa verificar esses 20 gramas aqui. E a quantidade máxima de calor que a água do calorímetro pode fornecer é de 1.250 calorias. Bem, esse é o texto, essas são as questões, essa é a questão. Deu um tempinho para você tentar resolver e tentar descobrir o que você faria e depois continua o vídeo, tá bom? Esse é o momento que você pausa a aula. Tá? Então, considerando que você já tentou responder, bora ver se você acertou. Faça o seguinte, eu vou desenhar aqui um cubo de gelo, tá? Para representar minhas 40 gramas de gelo, e vai estar 0 Celsius. E também eu vou representar 100 gramas de água, tá? E aí, o que vai acontecer? Essas 100 gramas de água está a 20 Celsius. E aí, eu já devo ter te dito em alguma aula que o calor desse 20 Celsius, desse copo de água a 20 Celsius, vai tender a fluir para um corpo mais frio. O calor sempre vai do mais quente para o mais frio, tá? Então vai existir um fluxo de calor aí da água para o gelo. E isso vai ocorrer até existir o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico vai ser a situação em que os dois corpos vão estar na mesma temperatura. Então a temperatura da água vai diminuindo gradativamente porque ela está perdendo essa energia, esse calor, tá bom? Como ele está fornecendo calor, ele vai perdendo essa energia. A temperatura do gelo não aumenta porque ele está usando essa energia para derreter, para fundir parte da sua massa em água, tá bom? Beleza. Quando eles atingirem a mesma temperatura, vai cessar essa troca de calor e a gente vai entrar numa condição que a gente chama de equilíbrio térmico, ou seja, a situação em que os corpos vão estar na mesma temperatura, tá bom? Quando isso acontece, cessa a troca de calor, beleza? Então, a primeira pergunta é
a quantidade de calor necessária para derreter totalmente o gelo é 3.000 calorias. Então, o primeiro passo, a gente vai utilizar a fórmula aqui de calor latente. Então, que o calor vai ser igual a massa vezes o calor latente de fusão. Então, a gente vai representar isso aqui por uma letra L, tá? Então, a minha letra ficou estranhamente feia, mas espero que vocês consigam entender direitinho. A massa vai ser igual. Bem, ele quer o calor para derreter totalmente o gelo, tá? Então a gente vai utilizar as 40 gramas de gelo nesse primeiro cálculo aqui, tá bom? Vezes o calor latente de fusão, que é 80. Peraí, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui para ver se melhora. Tá. Beleza, e aí a gente vai ter o seguinte: o calor necessário vai ser igual a 40, que é a massa, vezes 80, que é o calor latente de fusão. E aí 4 vezes 8 vai dar 32, tá? E aí, como tem dois zeros aqui, eu coloco dois zeros aqui na resposta. Então, este calor, este número que a gente estaria procurando seria 3.200 calorias, tá? E aqui está dizendo que é 3.000 calorias, um número redondo. Então, essa não vai ser a resposta, tá bom? Então, já eliminamos a primeira alternativa. A segunda, a massa de água existente no calorímetro é de 125 gramas. A gente precisa ver quanta água vai ser derretida. Olha só a letra C. Ao ser atingido o equilíbrio térmico, a temperatura é de menos 1,5. E aí, isso não pode ser verdade, porque o equilíbrio térmico ele vai ser atingido numa temperatura intermediária entre os dois corpos. Então, por exemplo, se um começa no 0 e o outro no 20, eu não posso dizer que uma temperatura do tipo menos 2 graus Celsius vai ser possível, ou algo do tipo 40 Celsius vai ser possível, só se houvesse algum outro corpo fornecendo energia, e o que não é o caso. Então, qualquer resposta seria válida entre 0 e 20, tá bom? E aí, claro, ia depender das quantidades de água e de gelo aí, tá? Mas como a quantidade de gelo e de água, enfim, independente da quantidade de água e de gelo, só poderia ser entre 0 e 20, tá? Então, qualquer valor fora desse intervalo já iria ser estranho para esse problema, tá bom? Então, elimine esse menos 1,5. Mais uma vez, só para ficar fixo, não pode ser menos 1,5 porque o equilíbrio térmico ele vai ser atingido numa temperatura intermediária, tá bom? Entre 0 e 20, tá? Então, elimina a letra C. E aí, ó, apenas 20 gramas de gelo você converte em água. E vamos continuar o cálculo pela letra E, tá? A gente pulou essas duas aqui, B e C, porque elas meio que se complementam, tá? E na letra B e na letra D, ele quer saber quanto gelo foi derretido. Mas para isso a gente precisa saber quanto calor a água forneceu. Então, bora fazer este cálculo agora. Então, calor tem que ser igual a massa vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura. Beleza. E aí eu já devo ter te dito que essa variação de temperatura é a diferença entre a temperatura final e a inicial, tá bom? A temperatura final é 0, então, tanto que tá escrito aí 0 debaixo do copo, tá bom? E a inicial, se você for lembrar, ele começou a 20 Celsius, sempre faz final menos inicial. E aí, 0 menos 20 vai dar menos 20 Celsius, tá bom? E aí, quando a gente for colocar aqui, esse menos é interessante porque ele te diz que esse copo de água está perdendo energia, tá? Ou seja, ele está esfriando e, consequentemente, ele está perdendo energia, tá bom? E aí, eu vou colocar o menos aqui. A massa da água é 100 gramas, beleza. O calor específico é 1. E a variação de temperatura é 20. Eu já coloquei, é menos 20. Eu já coloquei o menos lá pra frente, tá? Então, 20 bem aqui. E aí, o calor vai ser igual... E olha só, 20 vezes 100 vai dar 2.000. Então, o máximo de energia nesse contexto aí, tá? Com essas condições que essa amostra de água conseguiria fornecer seria menos 2.000 calorias. Tá? Então, a temperatura mínima que ela conseguiria chegar era 0, tá bom? E aí, se eu conseguisse um valor maior, significa que eu iria derreter uma quantidade maior de gelo.
E é interessante você comparar essa quantidade de calor que a amostra de água consegue fornecer e a quantidade de calor necessária para derreter o gelo. Então, com essa quantidade de calor, tu não vai conseguir derreter todo o gelo, tá bom? Bem, elimina a letra E porque ela estava dizendo aqui que ia ser 1250 e não é, é só 2000. Ou melhor, é 2000, é mais, né? E aí, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa agora descobrir quanto de gelo foi convertido em água, quanto de gelo derreteu. E aí a gente pode utilizar essa primeira fórmula que a gente utilizou aqui. O calor é igual a massa vezes o calor latente de fusão. E aí a gente sabe que a energia a ser fornecida vai ser esses 2000 aí, tá? A massa, eu quero descobrir quanto vai ser a massa derretida. E o calor latente de fusão a gente já sabe que é 80. Beleza, faz um sinal de multiplicação bem aqui, coloca um pontinho. Perfeito, corta um zero daqui com um zero daqui. Eu quero saber o valor da massa, basta isolar ela de um lado da igualdade. Então vai ficar com 200 por 8. Não sei como você faria essa conta. Bem, eu simplificaria em cima e embaixo por 2, porque ambos são pares. E aí daria 100 dividido por 4. E aí 100 dividido por 4, eu já sei de cabeça, vai dar 25 gramas. Ou seja, vão ser derretidas 25 gramas de gelo nessa troca de calor entre a amostra de água e a amostra de gelo, tá bom? Então essa letra D fica falsa. Tá? E aí, se tu somar esses 25 gramas com essas 100 gramas de água aqui, vai dar os 125 da letra B, tá bom? Então, beleza. E era isso que você tinha que fazer. Na verdade, eu não consigo imaginar formas de chegar nessas respostas sem passar por esses cálculos, tá bom? E era essa questão de 2019 proposta pelo PSC. Bem, tira o print, eu espero que tu me perdoe aí por essa letra esquisita, não sei o que aconteceu. Mas é isso. Seguinte, agora eu vou deixar o link da prova para você baixar e fazer outras questões. E aí, se você achar alguma questão estranha, complicada, esquisita, comenta e me pede que eu tento fazer para ti. Eu tento fazer uma videoaula até a prova do PSC. Se inscreve no canal para que tu acompanhe as próximas aulas que eu vou publicar nesse mês. Me segue no Instagram que eu também publico lá informações sobre as aulas que eu vou publicar aqui, tá bom?